Boa noite a todos. Hoje, 19 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Libertação. Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos inspire. Vamos lá? Então, continua o Gúbio. Recapitulam individual e coletivamente lições muitas milenárias. Então, o que está querendo dizer aqui? Nós, de certa forma, de forma individual ou de forma coletiva, nós recapitulamos lições. Então, para eu recapitular uma lição, é porque eu ainda não a aprendi. Então, logo eu tenho que recapitular. Então, o indivíduo, como um ser, recapitula lições que ele ainda não tirou 10, porque lembra, no nosso processo de evolução, só muda de série quando tirar 10. Papai não passa de qualquer jeito, não tem esse sistema. Passa, empurra. Por quê? Porque o que acontece? Ele está preparando um filho para ser um Cristo. Então não pode ser de qualquer jeito. Então ele manda lição. Se a criatura não aprende, ou tira 5, 5,5, repete. Por exemplo, eu vou passar por uma prova, um sofrimento. Se eu passar por esse sofrimento todo, reclamando, é 7,5. A reclamação denota patologia. A reclamação, ela vem de uma carga densa e, de certa forma, uma revolta. Então, 7,5, meu filho. E aí, papai? Vai repetir de novo. Para que você possa carregar a cruz cantando. Porque é assim que um filho meu faz. Então, existe lições multimilenárias, recapitulo individual ou coletivamente. Então, ou seja, muitos de nós revivemos lições coletivas. Quando a coisa pipoca, que atinge uma humanidade, são lições coletivas. Por quê? Porque foi o coletivo que se comprometeu. Revolução Francesa, noite de São Bartolomeu, campo dos nossos irmãos judeus sendo perseguido pelos alemães. Não era um alemão perseguindo ou dois alemães, era uma coletividade. Individual e coletivamente, lições multimilenárias sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, sem lembrarem assim: Conceição, tu não é bicho, tu é gente. E além de tudo, tu é herdeira celestial, te comporta. Isso não é atitude de um herdeiro de Deus. Herdeiro na condição, está no teu DNA o amor. Está no teu DNA fazer o bem. Sem atinarem para isso. É muito forte isso aqui. Ele diz mais: afastadas deliberadamente afastada do santuário de si mesmas. E aí reportamos o Consolador, quando ele vai falar do santuário de Deus, e ele diz que o santuário de Deus está dentro do humano, dentro do filho, é aqui dentro. E Deus trabalha nesse santuário, porque esse santuário não é nosso, esse santuário é de Deus. E nós temos por dever mantê-lo bem. E aí a gente pergunta: o que é santuário, gente? O que é quando ele diz assim, olha, santuário de si mesmos? Você já parou para pensar? Você tem um canto dentro de ti? Você consegue silenciar
Você consegue ir para esse lugar e se sentir bem, se sentir confortável, se sentir amado, se sentir pleno, se sentir em paz? Ou será que nós somos criaturas sempre externas, barulhentas? A gente tem muitos afazeres e nada a introjetar. Gente, o santuário, ele não é um lugar para ociosos. Não é um movimento de ociosidade. Vou ficar parada aqui, mergulha, mergulha, mergulha. Santuário, santuário. Não é isso. Esse santuário, eu posso estar fazendo, trabalhando, atuando, resolvendo, mas no santuário, em qualquer momento eu aciono ele. Então, estou aqui indo para uma consulta médica, obtenho um resultado positivo para uma patologia. Eu não me desespero, porque eu busco o santuário de Deus que está em mim. É um lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto abraçada, acolhida. Eu sinto paz lá. Então, esse é um lugar esquecido por nós, abandonado. Esquecido e abandonado. A confusão está na tua casa, está em torno ali, não tem jeito. Não tem jeito, está aquela confusão. Tu continua lavando a louça na mesma paz. É o Francisco de Assis, quando cego, já cego, arando a terra ali, mexendo com as plantas, e um dos seus discípulos, vamos dizer assim, disse: Pai Francisco, se agora, nesse momento, o senhor soubesse que o mundo iria acabar hoje, o que o senhor iria fazer? Eu ia continuar cuidando da horta. Esse homem está no santuário dele. Então, em verdade, essa nossa loucura, esse nosso movimento de desespero, essa coisa meio enlouquecida, porque o mundo está enlouquecido, é esse distanciamento desse santuário. A gente não consegue orar. A gente não consegue sossegar a mente para orar, para fechar os olhos e sentir o que a gente está falando. E se eu pedir, faz um Pai Nosso, antes da metade você já viajou o mundo inteiro e não sabe nem o que você está falando. De tão barulhento que está a nossa mente. De tão distante do nosso santuário. Então aquieta. Como é que eu faço isso? A primeira coisa, a gente tem que aprender a ficar quieta. Ficar quieta é, alguém está falando contigo? Escuta. Em silêncio. Não é silêncio verbal, é silêncio mental. Só escuta. Fala menos. A gente vê o nosso estado de loucura mesmo, e inquietação mental, quando tem 4 ou 5 pessoas conversando. Então a gente já observa o grupo. O que acontece? Ninguém escuta ninguém. Um começa a falar, aí o outro está vendo que um está falando, o outro começa a falar e vai aumentando o som da voz, que é para que a sua voz possa sobressair. Ninguém tem o equilíbrio psíquico e emocional de silenciar e esperar o outro acabar para que eu possa emitir a minha opinião. Então a gente vê, hoje, se reunir um grupo, é esse tipo. Um grita, um fala, um berra, fica aquela confusão, ainda põe o som bem alto, o pagodezão lá, e fica aquela loucura que você não consegue entender nada. Mesmo sem a música, reunir 2 ou 3 pessoas, as pessoas não conseguem se ouvir. Então você sai daquele encontro mais cansado do que quando chegou. Porque as pessoas, nós hoje perdemos o hábito de cruzar e escutar.
É a pressa de falar, exteriorizando o nosso barulho interno, a nossa inquietação interna. E, gente, isso faz muito mal. Porque a gente não consegue se harmonizar. A gente não consegue, a gente não sabe nem o que é isso. Então, como que Deus pode falar se eu não estou no santuário? Porque o nome santuário é o local que eu busco para conversar com o Mestre, para conversar com Deus. Esse é o propósito, por isso esse nome dado, santuário. É um lugar que eu me sinto acolhida, protegida e em paz. E é um local que me proporciona conversar com o Pai, com Deus. Esse é o santuário. Então, como eu posso conversar com o Pai se eu não consigo chegar no santuário? Se eu não consigo, porque ele está abandonado. Maria Dolores, volve ao teu templo interno abandonado. Deus responderá em ti. No silêncio. Meu irmão, tuas preces mais sinceras serão ouvidas no espaço ilimitado. Sei que às vezes choras consternado com a dor que te interpela. Aí ela diz: volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Então, essa é a doença da humanidade. Realmente é isso. Tem que ir no templo. Então, não tem como Deus conversar comigo num barulho, sem eu estar nesse santuário. Então, com barulho ninguém escuta. Enlouquecido ninguém sente. Você pode observar, quando você está muito atarefado em casa fazendo uma coisa, às vezes você olha e diz: nossa, me machuquei, nem sei aonde. Nem sei, só vi aqui o sangue, mas eu não tenho ideia aonde eu me machuquei. De tão desassociado, inclusive até da sensibilidade material. Entendemos, gente? Então, olha só. Lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente, ninguém mandou, do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente. No terreno movediço. Egolatria. O ego é o eu do momento, é a personalidade. Latria é idolatria. Idolatrar a tua personalidade. Idolatrar o eu do momento. A gente só falta dizer: Deus, eu sei muito mais do que você, então deixa que eu guie, não se meta. Nada de seja feita a tua vontade. Não, tem que ser a minha. O senhor não sabe, não. Egolatria. Idolatria ao ego, ao eu do momento. Porque eu do momento, Conceição, eu ser passageiro. Mas a Conceição não é eterna, não. A Conceição, ela tem data de validade. A Conceição vai deixar de existir. E quando ela deixar de existir, ela nunca mais vai voltar. Porque o ego morre. A alma não. E a gente idolatra esse ser passageiro. Sem entender que ele é apenas material pedagógico, nós estudamos a semana passada, para o meu processo de evolução. Então, quando a gente diz assim: eu me sinto só, abandonado, porque eu me abandonei. É porque eu não suporto a minha companhia. Então, eu prefiro ficar sozinha. Porque eu não gosto de mim. E quando a gente vai ao encontro desse templo, a gente não se sente só. Nunca. Nunca, a gente não se sente.
Porque nesse templo, como ele usa o termo aqui, nesse santuário, tem muitos para conversar com a gente. Então, olha só, se afastam deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da idolatria consequente. Então, aqui as pessoas costumam falar assim: eu me amo. Não, eu me amo. Eu me quero muito bem. O melhor para mim. Isso é egolatria. Isso não é auto-amor. Por isso que ele coloca no terreno movediço da egolatria. Porque eu estou idolatrando o perecível. A verdadeira autoestima é aquela que consegue aprimorar a alma. Não é fala minha de Emmanuel no livro Consolador. A verdadeira autoestima é a que consegue valorizar e trabalhar e aprimorar a alma. Porque trabalhar e idolatrar o ego é transitório. Entendeu? Por isso é que ele coloca terreno movediço. Da egolatria inconsequente. Que é um ato inconsequente mesmo. Agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, tanto o plano físico quanto o plano espiritual. Segunda Guerra Mundial acontecendo no planeta Terra. O mundo espiritual estava afoito. Como receber esses milhões de pessoas desencarnando? A psicosfera que fica no impulso mal dirigido de libertação por meio de crises inomináveis de fúria e sofrimento. A mesma coisa, quando a gente tem um chilique dentro de casa, que o cão cola, é nos dois planos. Destrói, então, o que construíram laboriosamente e modificam o processo de vida exterior, transferindo-se de civilização. Então, é aquilo que a gente diz assim: se eu conseguir fazer o meu processo de aprimoramento, independente de retorno, independente das porradas que a gente vai levando, das decepções que vai acontecendo, se eu conseguir nesse meu processo de evolução, eu mudo de civilização, eu não volto para cá mais não. Não volto. Não sou obrigada a conviver com loucos, desde que eu não seja. A não ser que eu esteja no grau de evolução e eu solicito. Eu vou para ajudar os louquinhos rebeldes. Porque, gente, a humanidade terrena, nós, humanidade terrena, nós estamos enlouquecendo. Isso não é casos isolados. A gente não está bem. Eu não sou uma pessoa que vive isolada dentro de casa. Tenho contato com a humanidade. E a humanidade está muito adoecida. Nós estamos muito adoecidos. A gente não consegue mais ficar quieto. Se eu disser assim: fulano, aguarde aí um minutinho, eu viro, eu volto, a pessoa está com o telefone na mão. Não consegue. Não consegue cruzar a perna e ficar olhando para o tempo. Não consegue. Se fecha, se sacode toda, desde que fica sacudindo, vai conversar, aí põe a perna e começa. Eu fico olhando aquilo e digo: mas minha Nossa Senhora. E sacode para um lado, sacode para o outro. É patológico. A pessoa não consegue sossegar. Esse movimento, se sacudindo todo, sacode a perna, sacode não sei o quê, está dizendo o quanto aquela alma está desassossegada. Que não consegue. Então o corpo expressa, exterioriza a inquietação da alma. E é muito ruidoso, muito barulho, e todo mundo falando. Às vezes eu vou para evento social, eu fico olhando, sabe? Eu digo: oh meu Deus, o negócio está ruim mesmo, né? É aquelas gargalhadas, aquela coisa que tu faz. E as pessoas não estão falando nada com coisa nenhuma.
Nada com coisa nenhuma. Aí tem os pavão, né, que vão andando, né, se desfilando, né? Passou o dia todinho no salão de beleza, né? E você fica, gente, sabe, uma coisa assim tão sem lógica. Mas é a idolatria do ego. Porque eu não me arrumo para ficar bem, para me dar uma sensação de bem-estar. Eu me arrumo para desfilar. Porque eu tenho uma baixa estima, então eu preciso ouvir do outro o que eu não consigo falar a mim mesmo. Então eu preciso ouvir. É bonita, tá linda, arrasou, é a mais bonita de todos. Baixa estima. Porque eu só necessito ouvir aquilo que eu ainda não sinto em mim. Então, estamos realmente muito adoecidos. O instrutor, sentindo a profunda atenção com que lhe seguíamos a palavra, acentuou depois de leve pausa. Todavia, no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos. Então, todavia, no fluir e refluir das eras numerosas, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna e desencarna. Fluir e refluir. Os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral. Escravidão à miséria moral. Então, essa miséria é a falta de. Não é necessidade, não, é miséria mesmo. Miséria está abaixo do nível. As palavras, gente, nos livros psicografados, elas não são colocadas sem pensar. Não é escrever, todas elas carregam um sentido muito grande. Por isso é que nós estudamos assim devagarzinho. Porque a gente não pode perder isso. Então, olha só, volta lá. Livres da antiga escravidão à miséria moral. Escravidão é, eu não consigo me libertar disso. Eu sou escrava da miséria moral. Eu não consigo me libertar. Quando eu vejo, já estou lá. Então você é escrava. Somos escravos da miséria moral. Continua ele. Tornam ao ambiente escuro do cativeiro. O que foi que tu te prendeu nessa última encarnação? O dinheiro. Foi o dinheiro? Beleza. Te enrolou muito? Muito. Miséria moral total. Miséria moral total. Ok, vamos espiar. Do outro lado. Espiou? Espiou. A fome dói? Dói. A miséria dói? Dói. Então tá. Volta ao escuro cativeiro de novo. Porque dinheiro para ele é prisão na Sé. Ele vai ter que voltar nessa prova. Então olha só. Torna o ambiente escuro do cativeiro. Porque ele está usando o termo escravidão. E os escravos eram colocados aonde? Senzala. E algumas bem baixinhas, não tinha nem 1 metro. 1,10 m, 1,15 m. E eles entravam e ali ficavam. Escuro do cativeiro. Que já abandonaram, então olha só. Torna o ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de amparar os irmãos ignorantes e desvairados. Então o que ele está falando aqui? Eles não estão se preparando para virem à crosta terrestre e irem a colônias espirituais tenebrosas? Então ele está dizendo assim, ele diz que essas prisões são misérias morais, que nós estamos na condição de escravos, e diz, aqueles que já não mais são escravos, que já se libertaram disso, voltam novamente, agora com outro propósito. Voltam no escuro cativeiro que já abandonaram, a fim de amparar os irmãos ignorantes e desvairados. Gente, desvairado é doido de pedra. A gente não está desvairado?
Primeiro que a gente parece um bandeirante atrás ainda dos diamantes e dos tesouros, porque a única coisa que a gente corre é atrás do dinheiro. É dinheiro, é sexo, é poder, é só isso. Entra viagem, sai viagem, entra viagem, sai viagem, entra viagem, sai viagem. A pessoa viaja, está chegando a mala, não está viagem. Não me aposentei, me aposentei. Cadê o trabalho voluntário? Cadê o sacrifício de si mesmo? Está perdendo a oportunidade. Então, aposentei, tenho um salário legal, dá para me manter. Custa eu tirar um dia da semana? Mas não, eu só quero gozar e fruir, gozar e fruir, gozar e fruir. Estou perdendo os momentos finais da minha encarnação para o meu processo de evolução. Então, em verdade, eu não estou sendo esperta, eu estou sendo tola. Bem tola mesmo. Não é uma crítica, é só uma observação. Antiga escravidão à miséria moral tornam o ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Para eu voltar ao cativeiro, eu já tenho que ter me libertado dele. Não tem como eu ir ao cativeiro tentar ajudar se eu também estou no cativeiro. Tipo assim, com que moral tu queres falar de moral para mim? Está tão enrolado quanto eu? É tão escravo quanto eu? Como é que tu pode me libertar se tu também está preso? Formam as vanguardas do Cristo. O que é vanguardas? Quem lembra? Vai puxando, né? Formam as vanguardas do Cristo nos mais diversos pontos do globo. E aos milhões, sob o patrocínio dele, operam no amor e na renúncia. Renúncia por quê? Gente, eles vão adentrar num cativeiro. Então você renuncia viver num ambiente agradável, bom, para adentrar na dor do outro. Às vezes a gente não quer renunciar a uma noite de sono para ficar no hospital com alguém. O pior mal para uma mente adoecida é a ociosidade. Eu tenho que preencher o meu dia com trabalhos salutares. Mente vazia, oficina do demônio mesmo. Então, a ociosidade, a falta de utilidade à vida. Então, assim, quanto tempo eu passo em cima de uma cama? Conta no dedo. Eu não estou enferma. Quanto tempo eu acabo perdendo em cima de uma cama? E aí me lembra o Divaldo Franco, ele conta que quando ele teve um infarto, o médico deu 2 meses de vida para ele. O homem está com 93 agora, né? Se ele foi com 60 e poucos anos, imagina. O médico morreu. O médico e ele foi para o velório do médico. Mas o médico deu 2 meses de vida para ele e disse a ele que ele deveria repousar. Repousar. E o médico falou, o paciente tem que obedecer. A Joana de Anjos, conta de volta. A Joana de Anjos desaparece, ele repousando, a casa é dentro do centro espírita, tinha reunião mediúnica, e ele não ia, estava morrendo. E aí a Joana perguntou, o que tens? Ele disse, mas meu Deus, meu guia espiritual sabe o que eu tenho? Ele disse, minha irmã, mas você não sabe que eu tive um infarto? Sou um homem 90% morto. Ele disse, qual é a vantagem? Você está falando com uma 100% morta. Levante e vamos trabalhar. Eu estou indo. E ele, coitado, com palpitação, respiração, mais morto do que vivo, 90%. Aí ele viu que não tinha condições, tocou o sininho que ficava ao lado, apareceu um filho, né, um dos filhos dele, e com muita dificuldade, ele diz que 7h30 a porta fecha, ele brinca, diz que nem Jesus entra, imagina. Mas é uma brincadeira. Então, 7h30 a porta fecha, ele disse 7h30 em ponto, ele já chegando, ele disse, menino, corre, segura a porta, senão vão...
Então, ele entrou, o pessoal já olhou espantado, né? O filho ainda perguntou, pô, tio, você está morto ou está vivo, né? Então, ele adentrou, participou da reunião mediúnica, ainda deu uma comunicação de um espírito sofredor. A Joana trouxe uma mensagem. Quando terminou a reunião, ele... Nada de angina. Ele já respirou de novo, nenhuma dor. Aí ele já começou a conversa daqui, conversa dali, já foi se alegrando. A Joana aparece e perguntou, como estás agora? Ele disse, 90% melhor. Ele não estava 90% morto? 90% melhor. Então, vá se deitar e não jogue fora o que nós te demos. E aí ele foi se deitar, ela apareceu novamente e pediu a ele para fazer as visualizações terapêuticas, né? A autocura. E dizer, meu filho, quanto tempo de vida o médico te deu? 2 meses. Preste atenção. Se você tem 2 meses de vida, e se você passar 2 meses na cama, você não vai somar mais nada. Mas se você passar 2 meses trabalhando, você vai somar. Então levante e vamos trabalhar sempre. E está aí ele com 90 e tantos anos. E ele conta que ele foi para o velório do médico e ainda fez a prece. Fez a prece lá em voz alta. Então, gente, eu acho que é isso que a gente tem que entender. Poxa, se eu tenho saúde mental, se eu tenho saúde física, que eu possa ser útil. Eu tenho carência de afeto. Meu filho foi embora, minha filha foi embora, todo mundo cresceu. Ei! Tem um monte de gente abandonado. E às vezes não está lá no asilo, não. Às vezes está bem pertinho de ti. Está bem pertinho de ti. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é uma irmã. É um tio, é uma tia, é um vizinho. Porque para eu dizer assim, eu sou solitária, eu posso dizer eu não sou solidária. Porque uma pessoa solidária, ela nunca é solitária. Nunca é. Porque o que mais tem é gente para ser amada. Gente para ser cuidada. Gente que precisa de gente. Então, formam as vanguardas do Cristo nos mais diversos pontos do globo e aos milhões, sob o patrocínio do nosso Senhor Jesus, operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente embora. Humanidade adentro, enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora com as bênçãos da luz celeste. Olha que interessante. Eles são os vanguardas do Cristo, se adentra o trabalho e não tem protecionismo, não. Entrou na chuva, vai ter que se molhar. E nosso Senhor Jesus sempre diz isso. Todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. E aos discípulos ele diz, vocês receberão vaias, pedras, incompreensões, traições. Ele diz aos discípulos. Então aqui esses irmãos vão fazer esse trabalho e vão sofrer as consequências disso. Por isso é que é renúncia e amor. É renúncia. Então, se você decide sair da sua casa para acolher alguém, ou se você decide acolher alguém, é renúncia. Tem os sacrifícios? Tem. Vai ter que abrir a mão do teu repouso? Vai. Noite de sono tranquila? Não, não tem mais. No final de tudo, vale a pena? Muito. Entendeu? Então, solidão é a ausência de mim mesmo. É o distanciamento do meu santuário. É o abandono de mim mesmo. Por isso, vazio. A tristeza. Dificilmente, embora a humanidade adentro, enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora. Mas ela enfrenta essa ofensiva incendiária e exterminadora com as bênçãos da luz celeste. Eu sempre brinco com os meus colegas que estão nos ajudando no canal do YouTube. Eu disse assim, o difícil não é editar e publicar.
O difícil é suportar as investidas do mal. E ainda há pouco um companheiro me procurou, me contou uma situação que tá passando. E eu olhei para ele e disse: tu já identificaste o que é isso? Ele disse: eu estou em dúvida, mas eu acho que é. Eu digo: é. Já começou. Já começou. E se não vigiar, vai abandonar. Porque você imagina que você publica isso, você não tem noção quantos corações você atinge. Então, de repente, você está ali na sua casa, numa monoideia pessimista. Aí vem um anjo da guarda e diz assim: liga no canal, no YouTube, vai ouvir uma palestra, vai ouvir um estudo, faz alguma coisa. E a pessoa, numa intuição, vai e liga. E ali ela começa a ouvir, começa a dar umas risadinhas, e a coisa vai. Perdeu o plugue com aquele espírito que estava atuando. Perdeu. Aí você disse: mas menina, esse canal está começando a atrapalhar. Acessa quem é que está incomodado com isso. Olha, tem um grupinho ali incomodado. Então vamos lá? Vamos lá? Vamos colocar para cima? Vamos. Quem é? Fulano. Qual é o tema central dele? Esse colega que nos procurou, qual era o ponto fraco dele? Medo. O medo. É medroso. Medo. E ele identificou, no diálogo ele identificou: olha, está aqui, esse é o teu ponto fraco. Como ele sabe o teu ponto fraco, o medo, eles estão fazendo você sentir tudo isso. Então é a fala aqui: enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora. Mas enfrenta tudo isso com as bênçãos da luz celeste. Às vezes a gente diz: vamos fazer um evangelho na casa de fulano. Ah, não, fulano é tão pesado. Ah, não. Os obsessores, eu não tenho estrutura para isso, vou ficar. Homem de pouca fé. A exposição não podia ser mais clara. Eloi, contudo, observou assombrado. Vem Eloi: quem diria, na terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia, assim, estranha e ameaçadora. Aí diz: poxa, vivi lá, nem sabia que era assim. Nós também. A gente não tem noção. Sim, concordou o nosso Gúbio. Porém, a ortodoxia no mundo, a ortodoxia é a doutrina declarada verdadeira. É a verdade, né? Doutrina declarada verdadeira. Então vamos lá. Sim, porém a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. A revelação já está morta e é o que é considerado a verdadeira. Gente, olha, eu estou apaixonada pelo Gúbio, viu? Você imagina eu lendo isso aqui, eu ficava doidinha, igual Siri em lata. Já viu Siri em lata? Agoniadinha, querendo comentar com vocês. Olha isso aqui. Gente, isso aqui é muito bom. É fantástico. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Você morreu, acabou. Que é a doutrina materialista. Você morreu, você vai para o céu ou para o inferno. E no céu tu vai dormir, aguardar a trombeta tocar. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Obstruir é o quê? Sabe o caninho da pia? Tem um caninho da pia. Ele tem um, né? Sifão. Ele tem um sifão e ele tem uma saída de ar legal, de água. Começa a jogar caroço disso, caroço daquilo, você vai obstruindo a passagem da água. E ele diz: é isso que as religiões ortodoxas têm feito. Manter a criatura obstruindo realmente esse movimento das realidades divinas. A força mental, na luta comum, dia a dia,
permanece restrita. A força mental, ela está restrita. É tipo assim, tu tens uma super máquina. Pensa, tu só usa 0,01%. E o pouco que tu usa, tu ainda usa errado. A força mental, grifa, na luta comum, dia a dia, permanece restrita, limitada, ao círculo acanhado da personalidade egoísta, é só para isso que eu uso, a força mental, copiando o molusco algemado à concha, preso ali, limitado, e sabemos que é semelhante à energia. De que energia ele está falando? Essa energia, patrimônio eterno. Patrimônio eterno. Patrimônio por quê? É herança. De quem? De Deus. A centelha dele, ele implantou em mim. Só que o nosso pai colocou a centelha e disse: olha, o germe está aí, mas tu terás que adubar para ele crescer. São vocês, somos nós, mas o germe está aí. Patrimônios eternos com que nos sublimamos ou viciamos. Então eu posso usar essa força mental, essa energia, que é um patrimônio eterno. É um patrimônio. A semente está em mim, eu sou filha de Deus, logo eu sou co-criador. O que diz o livro A Gênese, quando ele vai falar do fluido, do FCU, do fluido cósmico? Ele diz que o fluido, por exemplo, quem leva o som aqui é o ar, confere? Ele diz que o fluido, ele é o, vamos dizer assim, ele é o transporte do pensamento de Deus. Energia. Força mental, energia. Por isso que nós falamos que Deus está em todos os lugares, porque nós estamos mergulhados no fluido. E o fluido, de certa forma, ele transporta o pensamento de Deus. Ele conduz o pensamento de Deus. Então, força mental, energia. Eu sou filha dele, tenho a semente dentro de mim, logo eu tenho essa força. Mas ele diz que dentro desse patrimônio eterno, com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios que podem ser criadores sobre a matéria passiva que nos cerca. Vou voltar. Patrimônio eterno com que nos sublimamos ou nos viciamos. Então, a força mental, a energia, ela é neutra, mas ela tem uma força. E eu posso usar essa força para algo que me leve realmente, me eleve, sublimação, como eu posso usar essa mesma força para me viciar. Essa força emite raios criadores. Essa força mental, energia, ela emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca. Então, olha só. O fluido cósmico não é, vamos usar o termo, transporte do pensamento de Deus? Não é? Ok. O fluido, ele não está em todos os lugares, nós estamos mergulhados? Estamos. Deus atua sobre o fluido? Atua. Eu sou filha de Deus, sou co-criadora, eu também atuo sobre o fluido. E eu não preciso fazer manipula fluido, não. Pensou, manipulou. Então, o que eu estou querendo dizer? A nossa casa, a nossa residência, ela pode estar bem asepsiada. Mas se o pensamento do grupo que está lá não é asepsiado, a sua casa, a psicosfera da sua casa é imunda.
filmes pornográficos dentro de casa. Eu penso, realizo, já fico ali. Eu evoco entidades do mesmo teor. E aquilo fica impregnado na minha casa. Violência, arranca a cabeça de um, arranca a cabeça de outro, e eu fico ali naquele negócio. Videogame, aquela coisa, mata um, mata dois, mata uma pessoa, passa 5, 6, 7, 8 horas escravizada. Não tem como eu desassociar o meu pensamento do fluido. Pensou, manipulou. Patrimônio, então, criadores sobre a matéria passiva que nos cerca. Passiva por quê? Porque a matéria ela não tem vontade própria. Quem dá qualidade ao fluido somos nós, através do pensamento. Dependendo de nós, a direção que vem a tomar. Por isso é que ele chama de força mental, energia. Por isso nós vamos entender, nós vamos entrar aqui em colônias tenebrosas, vales, e eles começam a descrever realmente, sai relatando a condição do ambiente. Aí você fica imaginando que foi Deus que fez aquele ambiente para pôr os filhos lá. Eles não são co-criadores? Os espíritos não são co-criadores? Então eles manipulam o fluido e faz daquele ambiente. Aquele ambiente é a exteriorização do seu mundo íntimo. Como a minha casa tem também a exteriorização de quem mora ali. Só que como eu estou encarnada, eu estou limitada a enxergar com o corpo físico. Mas se eu pudesse enxergar com os olhos da alma, eu ia ver de que a minha casa é impregnada. E algumas são um verdadeiro vale. Então, aquele ambiente tenebroso é resultado da criação daquele grupo. Então, a matéria, como ele coloca aqui, é passiva. Passiva. A matéria que nos cerca, ela é passiva. Dependendo de nós, a direção que venha a tomar. Então, esse texto que vai falar do pensamento, isso nos dá uma responsabilidade muito grande com o que pensamos. Oriento, para quem quiser se aprofundar e quiser entender, estuda o capítulo da Gênese que retrata os fluidos. Na Gênese, de Allan Kardec. Tem um capítulo que retrata só os fluidos. Tão gostoso o material que ele coloca lá, que ele diz, se você idealizar na sua mente, matando alguém ou fazendo o ato já aconteceu. O ato já aconteceu. O crime aconteceu. Agora o tema realmente vai ser a energia mental. E aí vai finalizar a próxima semana e nós já vamos entrar em entendimento. Então vamos envolver carinhosamente a nossa querida Moniquinha para fazer a nossa prece de encerramento. Já fica aqui a nossa gratidão aos amigos espirituais que conduziram o nosso trabalho e a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Né? Queridos amigos, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e abrir nossos corações. Por tantos ensinamentos que a gente ainda insiste em não levar para a vida. Por tanta bondade divina que não nos solta, que está junto, iluminando nossa caminhada, e que muitas vezes não prestamos atenção. Queremos aqui hoje, Senhor, agradecer a tudo que se passou pelas nossas cabeças nesse momento. Em 1 hora aprendemos tanto, porque tentamos e acho que conseguimos silenciar o nosso tempo, para poder ouvir os seus ceareiros, ouvir a tua voz, Mestre, calando lá no fundo,